Bom dia mesmo de Levi Lafetá. Meus amigos, hoje o jornal Tribuna Mineira e o canal Levi Lafetá trazem uma grande notícia para o povo brasileiro, principalmente o mineiro. Veja a incoerência que nós vivemos aqui no estado de Minas Gerais. Parabéns ao Ministério Público de Minas Gerais em Taiobeiras. Veja esta notícia, meu amigo, veja esta notícia, minha amiga. A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, Justiça suspende pagamento de diárias na Câmara Municipal de Taiobeiras, que deverá adotar regime de reembolso até a aprovação de lei sobre o tema. A publicação é do dia 6 de novembro de 2023, ou seja, antes de ontem. A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça deferiu liminar para suspender o pagamento de diárias no âmbito da Câmara Municipal de Taiobeiras. A Casa Legislativa deverá adotar, a partir de agora, o regime de reembolso com comprovação de despesas em bases proporcionais até a aprovação de lei municipal que disponha expressamente a respeito do tema. A decisão foi proferida em ação civil pública proposta pela Promotoria de Justiça de Taiobeiras, após a apuração em inquérito civil instaurado de gastos excessivos que foram pagas aos vereadores e aos demais integrantes dos quadros da Câmara Municipal. Meus amigos, por que eu lhes falei antes incoerência? Eu, depois de morar em várias cidades pelo Brasil afora, porque estou aqui na cidade onde nasci, que fica no município de Coração de Jesus, exatamente a incoerência que eu digo é que eu estou aqui há 14, 15 anos denunciando tudo de errado que está acontecendo e denunciando ao Ministério Público de Minas Gerais, que aqui tem uma representação. E eu sempre coloco em dúvidas, exatamente para que haja uma investigação por parte do Ministério Público de Minas Gerais, aqui, que haja uma investigação sobre diárias e mais diárias que tomamos conhecimento sobre as andanças dos vereadores, andanças que vão até Belo Horizonte, vão fazer cursinhos, e que todo mundo sabe aqui, todo mundo, até aquele menininho de 14 anos que joga lá no Catavox, que é o Secorge, e até aquele senhor que anda de bengala, sabe que a Câmara dos Vereadores aqui, por muitos e muitos anos, nunca investiga o prefeito. E por que essa mordomia de diárias? Normalmente as diárias, quando para cursinhos, é para o vereador se aperfeiçoar exatamente nas investigações, sobre o controle exatamente do uso de verbas públicas. E não acontece aqui. Isso está na cara de todo mundo. Não existe oposição dentro desse município chamado Coração de Jesus. Aqui, o Ministério Público, por exemplo, não se preocupa com a OAB. Sabe por quê? Porque o chefe da OAB, há muitos anos, é filho de um funcionário público, ou seja, funcionário do Ministério Público. É isso que o senhor viu. E esse chefão lá da OAB,
ou seja, da subseção, 200ª seção aqui de Coração de Jesus, é filho de um funcionário público e normalmente ele está dentro do executivo, principalmente quando a titular do cartório, que é sua esposa, falsifica informações para poder tentar se apropriar indebitamente de imóvel de particular. Ela falsifica as informações exatamente dando de bandeja, porque o marido dela, com mais 5 ou 6, estão indiciados em 2 inquéritos policiais, que o Ministério Público aqui toma conhecimento e não faz nada. Por que 2 pesos e 2 medidas para um ministério dentro de um Estado? O Ministério Público aqui sabe perfeitamente que o cidadão que é vítima não só da Ordem dos Advogados do Brasil, porque permite que advogados desonestos participem de ações judiciais tentando se apropriar indebitamente do que é do cidadão de bem, o Ministério Público se cala já há 14, 15 anos, documentos e mais documentos, comprovatórios de tudo que eu estou falando aqui e nada acontece. Então eu tenho que parabenizar exatamente o Ministério Público de Minas Gerais lá em Itaiobeiras, porque é uma vergonha, é um descaso, meu amigo, você pagar diárias, pagar tudo e ficar por isso mesmo. E mais, agora mesmo, 8 anos de mandato do prefeito Robson Adalberto Mota Dias, que está sempre respondendo processos. E esse senhor nunca foi investigado pela Câmara. A primeira vez que criou-se uma CPI para a investigação foi exatamente no seu primeiro mandato. E depois que o senhor Reinaldo, vereador Reinaldo, conhecido como Reinaldinho do Posto, foi relator da CPI, o senhor advogado Wendel Almeida Prates, que faz parte da diretoria da OAB, estava como assessor jurídico da Câmara e recebendo da Câmara, recebendo o tutu da Câmara e recebendo o tutu exatamente da Prefeitura, ou seja, com ordem do senhor Robson Adalberto Mota Dias. E sabe o que ele fez? Arquivou a CPI. E os outros vereadores simplesmente, bateram a cabeça para quem? Concordando com o senhor Wendel Almeida Prates, que é outro indiciado nos 2 inquéritos que estão aí desde 2007 e 2010. Então eu pergunto, que mistério é esse que existe no município de Coração de Jesus, que o Ministério Público Estadual trabalha bonito, trabalha bem lá em Itaiobeiras, e aqui ignora e fica procrastinando simplesmente a punição desses quadrilheiros, conforme a doutora Larissa Nunes, delegada, assim entendeu no inquérito de 2010. É este o município de Coração de Jesus, que aqui tem um Ministério Público que não age como está agindo muito bem o Ministério Público, o mesmo Ministério Público em Itaiobeira. Por quê? Será que se o Ministério Público tem divisões e subdivisões? A mesma lei que está valendo lá em Itaiobeiras não é a mesma que está valendo aqui em Coração de Jesus? Mas não, amigo, esses quadrilheiros, conforme exatamente investigou e decidiu a doutora Larissa Nunes, estão aí já em campanha política para arranjar o substituto para o prefeito
Robson Adalberto Mota Dias. É um absurdo. E quando você manda exatamente uma pergunta ao Ministério Público aqui de Minas Gerais com relação a esta omissão de mais de 16 representantes que passaram por aqui, representantes da promotoria que passaram por aqui, simplesmente eles ou ele, ficam debochando, dizendo que não entendeu a pergunta, como se nós fôssemos analfabetos, né? Mas não, é porque os crimes têm que ser prescritos. E se eles, do Ministério Público que está aqui em Coração de Jesus, eles pensam que vão nos intimidar? Não vão, porque o que eu quero dizer para quem está me assistindo, quem trabalha em órgãos públicos, sejam estaduais ou municipais ou federais, são nossos empregados. Nós é que pagamos os salários poupudos deles. Por exemplo, um promotor de justiça que trabalha aqui no interior, no norte de Minas, ganha R$34 mil, com direito da casa, comida e roupa lavada. Então, ninguém vai ficar calado se for vítima, como este cidadão está sendo vítima do Ministério Público aqui, porque simplesmente não denuncia esses quadrilheiros que nós encontramos pelas esquinas dando gargalhadas, porque são capazes de criarem autores falsos em ações, em processos com 4 folhas em branco. E dentre esses que fazem isso, está o procurador do município, o senhor Delmon Nobre de Souza, que recebe ordens do senhor Robson Adalberto Mota Dias. Então eu queria perguntar de público aqui, a quem realmente manda no Ministério Público Estadual de Minas Gerais. O que é que está valendo aqui em Coração de Jesus? É o que a quadrilha determina? Quadrilha, essa palavra foi dada pela delegada Luciana, a delegada que estudou os processos, as denúncias que foram levadas, e ela simplesmente, doutora Larissa Nunes, colocou que é uma quadrilha que leva perigo para a sociedade. Então eu quero fazer de público aqui a pergunta. Eu quero fazer aqui, estender um pouco mais ao Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, que pergunte ao Ministério Público aqui do Estado de Minas Gerais se tem preferência, se aqui tem preferência aqui em Coração de Jesus, se aqui quem manda é o conhecido Robinho Dias, irmão do Ronaldo Mota Dias, que está afastado da política exatamente por determinações do TSE. Então eu pergunto ao Conselho Nacional do Ministério Público, de público, e se você está assistindo esse vídeo, compartilhe para que chegue até o Conselho Nacional do Ministério Público. E você, que se tiver algum conhecimento com o ministro da Justiça, Dino, mande para ele também este vídeo, porque isso aí é um caso realmente para o ministro da Justiça resolver. É um caso, não é um caso de polícia, porque o delegado de polícia aqui também janta, almoça com as pessoas que estão prejudicando não só o cidadão, como também toda uma população. Essa é a grande verdade que eu quero passar para os senhores. Porque aqui o jornal Tribuna Mineira trata de vários assuntos que sejam de interesse do povo.
é o esporte, é uma entrevista, é falando sobre uma cidade, e exatamente quanto a isto. E a pergunta fica no ar: por que que o Ministério Público de Minas Gerais dá um tratamento como deu em Taiobeiras, querendo realmente saber o que fazem com as diárias? E por que que aqui, em Coração de Jesus, o mesmo ministério não faz exatamente esta investigação? Por que tantas diárias? E por que os componentes da direção da OAB aqui, a 200ª subseção, fazem parte da Câmara dos Vereadores, fazem parte do Executivo, e ainda tem mais aquela que eu falei anteriormente. Chegou o ponto do ex-vereador Técio Lafetá, que está realmente deixando uma lacuna muito grande aqui em Coração de Jesus, denunciou o senhor Wendel Almeida Prats, que ele estava recebendo salário do Legislativo e do Executivo. Se o senhor não sabe a gravidade disso, pergunte a um advogado que entenda de política. Os senhores vão ficar pasmos. Isto acontece aqui. Bom dia mesmo de Levi Lafetá, jornalista, radialista, inclusive hoje é o dia do radialista, parabéns para todos nós, radialistas, amigos, bacharel em Direito, administrador de empresas e general manager de futebol, porque aqui também falamos de futebol. Até lá, e compartilhe esse vídeo. Por que Coração de Jesus tem esse privilégio de ter as ordens do prefeito cumpridas? E uma das provas mais recentes foi que nomeou o procurador do município para criar um falso dono de um imóvel de um cidadão, e a própria prefeitura, ou seja, o município, entrou com ação contra esse falso cidadão proprietário e está querendo roubar o terreno desse cidadão. É bom que a população de Coração de Jesus saiba quem é o prefeito, quem é o procurador, quem são os donos da OAB aqui, e o que acontece se você não concordar com a cartilha da quadrilha. Você é perseguido. Mas eu aqui sou independente. Continuaremos denunciando com qualquer resultado que seja, porque tudo é possível nas mãos da quadrilha. Ora, o prefeito Robson Adalberto Mota Dias disse que havia nomeado funcionários fantasmas, e aí foi condenado em primeira instância, e em segunda instância ele ganhou. E sabe quem recebeu a denúncia? Foi a denúncia dada por Técio Lafetá ao promotor de justiça. O promotor de justiça mandou para a juíza condenou o senhor Robson Adalberto Mota Dias, e imediatamente ela foi transferida. E aí ele recorreu à segunda instância e ganhou. Então ficou provado que aqui pode tudo. Não é mesmo Pedro Alves da Fonseca Neto? Não pode, Pedro? Pode, né? Você que é sempre autor, representando um clube fantasma,
e nunca paga custos judiciais e nem paga advogado, porque o Wendel Almeida Paz é advogado dativo, e quem paga o advogado dativo é exatamente o Estado. Eu acho que por hoje chega, mas vamos continuar amanhã. O assunto não terminou, não. Até lá, aquele abraço.